Shalom, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos os estudantes da Palavra de Deus espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Falamos de Laginha, Minas, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit, Seminário Faculdade Bereshit. Seminário Tabernáculo, porque nós somos da Igreja Ministério Tabernáculo, eu sou pastor lá há 33 anos, e por isso, então, esse seminário atende aos obreiros do Tabernáculo, mas também atende a todos através do Bereshit. Nós estamos aqui desde 92 ensinando e aprendendo a Palavra de Deus. Professor Ilmar, professor aqui da Rede Estadual de Minas, de Sociologia e Geografia, fundador e diretor do CCBB. Estamos estudando o curso básico de Teologia, livro de número, são 6 livros, esse é o livro número 4. A matéria é Soteriologia, Sistemática, Teologia Sistemática, Salvação. Na aula passada falamos sobre a regeneração, que é a palavra palingenesia, né? Gerar de novo, voltar às condições anteriores ao pecado no Éden, obra feita pelo Espírito Santo. Hoje falaremos sobre mais um aspecto da salvação, que é a justificação. Justificação quer dizer, a palavra já diz, justo, tornar justo. Então a definição hebraica do termo tzetek e do grego de kaios, né? De kaios e tzadek quer dizer declarar justo. Definição teológica é a seguinte: declarar alguém justo, como se esse jamais houvera cometido qualquer iniquidade, é colocar o pecador arrependido no lugar de justo. É como se fosse apagado, né? Borrado todos os pecados, todas as iniquidades, todas as transgressões, e ele volta à condição primeva, né? Justificar. Benefício da justificação são alguns: o seguinte, um novo relacionamento com a lei, Atos 13:39, um novo relacionamento com Deus, Romanos 5:1, uma nova concepção sobre a própria culpa, Romanos 8, uma nova perspectiva quanto ao futuro, Tito 3:7. Então, essa aí é a justificação em linhas gerais, né? A humanidade tem um duplo problema consequente do pecado e da queda. Se por um lado existe a corrupção básica da natureza humana, nosso caráter moral foi maculado pelo pecado, esse aspecto da maldição é anulado na regeneração. Então, a regeneração, ela faz isso, ela reverte a direção e as tendências gerais da natureza humana. Mas só a regeneração é ainda incipiente, é preciso de mais. Então, o outro problema é o seguinte: nossa culpa ou possibilidade de punição por não termos cumprido a expectativa de Deus. Então, nesse caso, é o problema da justificação. A justificação é o ato de Deus declarar que aos seus olhos os pecadores são justos. Para isso, então, tem que haver sangue. Sem derramamento de sangue não é remissão de pecados. Deus tem que fazer como aquela visão que Balaão fala lá no capítulo de Números, né? Ele vê o povo do alto e diz: eu vejo o povo todo como se fosse um só. Deus está no meio deles e no meio deles ele opera. A visão do sangue, não vê a pessoa, vê o sangue de Jesus sobre a pessoa. Então, aos olhos de Deus, se tornou justo. Para compreender a justificação, é preciso entender o conceito bíblico de justiça, pois a justificação é uma restauração do indivíduo ao estado da justiça. No Antigo Testamento, o verbo justiça, o verbo ser justo, tzadak, conformar-se com a dada norma, especifica a questão. Às vezes o contexto é relacionado a familiares. Tamar era mais justa que Judá, porque ela não cumpriu a lei do levirato para com ela, o seu genro, seu sogro. E Davi recusando a matar Saul, porque era considerado justo, mesmo errado. Então, no Antigo Testamento, o conceito de justiça aparece com frequência em contextos forenses ou jurídicos. Uma pessoa é justa é a que foi declarada sem culpa pelo juiz. A tarefa do juiz é condenar o culpado e absolver o inocente, né? Deus é o juiz de todos nós. Então, segundo o Antigo Testamento, justificar implica certificar que a pessoa é inocente e depois declarar que de fato é a verdade, que ele é justo, ou seja, cumpriu a lei. Então, isso é justificar. O Novo Testamento vai além dessa concepção. Não fosse algum acréscimo de entendimento ao conceito, seria revoltante e escandaloso Paulo dizer, como disse: Deus justifica o ímpio, Romanos 4:5. A justiça exige que os ímpios sejam condenados. Um juiz que justifica ou absolve o injusto está agindo injustamente. E assim, quando lemos que, pelo contrário, Deus mostra-se justo ao justificar o ímpio, precisamos compreender que tal injustificação é feita à parte das obras da lei. É feita à parte. No Novo Testamento, a justificação é o ato declaratório de Deus, pelo qual, em razão da suficiência da morte expiatória de Jesus Cristo, ele afirma que os crentes cumpriram todos os requisitos que a lei lhes diz respeito. A justificação, então, é um ato forense de imputação de justiça de Cristo ao crente. A morte de Cristo justifica o pecador. Ele deixa de ser pecador, porque, de fato, ele arrependeu e teve fé naquela obra que foi feita por ele.
Então, há alguns argumentos que a justificação é forense ou declarativa. Primeiro é o conceito de justiça como uma questão de situação formal diante da lei ou da aliança. Depois, a justa posição justificar e condenar em passagens como Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu por eles, né? Então, é isso aí. E passagem que é de Caios, que significa no grego justiça, significa defender, reivindicar ou reconhecer ou provar a correção. Portanto, concluindo que a justificação é uma ação forense ou declarativa de Deus, como a de um juiz absolvendo o acusado. Então, isso é muito claro que a justificação é essa obra feita por Deus aí, né? E fé e obras é importante discernir isso aí, que a fé sem as obras é morta, né? Tiago fala muito disso aí. O princípio da salvação pela graça nos traz a questão da relação entre fé e obras. A justificação tem 3 partes, né? Ela é voluntária da parte de 3. Jesus se dispôs a dar-se a unir o pecador, o Pai que aceita, e ela é o pecador que recebe, também. É a decisão do pecador de receber. Então, Jesus se coloca como pecador no meu lugar, eu aceito, e o Pai recebe, então, o Pai concorda que eu aceite Jesus no meu lugar. Então, é essa aí. Então, questão de fé e obras, é evidente que as obras não produzem salvação. Salvação é por mérito, né? Pela graça, sois salvo mediante a fé. Então, a fé é que leva à justificação. E a justificação deve produzir invariavelmente obras apropriadas à natureza de nova criatura que passou a existir. Tiago fala disso, né? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, justificação, o homem morto em seus delitos e pecados não tinha como justificar-se perante Deus. O homem pecou e ele se distanciou, né? Saiu da presença de Deus, porque o pecado já era morte. A justificação é um termo judicial que lembra um tribunal, onde Deus, Supremo Juiz, absolve o pecador, pelo ato de Jesus, né? Jesus tampa, ele cobre o pecado, ele é propiciatório, né? Ele se torna o pecador no lugar do pecador. Ele morreu na cruz do Calvário dessa maneira, ele esvaziou-se na forma de Deus e foi para o Calvário para pagar o preço do homem que o homem teria que pagar. Dessa forma, Deus, o ofendido, reconcilia consigo mesmo o homem, o ofensor, pelo sangue de Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A justiça de Cristo justa é concedida ao ser humano mediante a graça divina. Então é isso aí, né? Falamos então nessa aula de hoje sobre justificação. E na justificação, então, o homem passa a ser adotado novamente. Ele tem adoção. Ele torna-se novamente filho de Deus. Por esse ato aí. Então ficamos por aqui nessa aula de justificação. Fica na paz, tchau, tchau.